a classificação quanto à supremacia, né? Supremacia. Então, nós temos aí manifestação de vontade, quanto ao alcance, quanto à liberdade de produção, quanto ao destinatário e quanto à supremacia, né? Porque nós sabemos que a administração pública, ela atua sempre baseada no princípio maior de que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado, mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. A administração pública, ela tem como norma a norma do direito público, ou seja, a natureza jurídica do direito público, mas nem sempre é assim, né? E esse nem sempre é assim é que normalmente são as questões que caem em concurso, né? Então vejam que a administração pública ela tem três formas de atuações quanto à supremacia. Ela pode agir através ou por intermédio, né, de atos administrativos de gestão, ou se não, atos administrativos de império, ou se não, atos administrativos de expediente ou mero expediente, né? O que é um ato de gestão? Imagine a administração pública comprando papel higiênico, né? Imagine a administração pública comprando sorvete, né? Imagine a administração pública comprando filé mignon, né? Não, filé mignon só quem compra é o STF, né, verdade? Nós temos aí também champanhes, né? Na França, isso também só o STF que compra, né? Brincadeira. Então vejam que quando a administração pública está realizando aí um contrato de compra e venda, como prevê o artigo 481 da Lei 10.406 de 2002, e aqui é importante, né? Porque é um costume das pessoas falarem o contrato de compra. Contrato, não existe contrato de compra, né? O contrato tem que ser de compra e venda. É um contrato bilateral, um contrato sinalagmático. O que é um contrato sinalagmático? É aquele contrato que traz obrigações para as duas partes, né? Um contrato que traz aí obrigações e direitos para as duas partes. Então, esse é o contrato bilateral, o contrato sinalagmático, né? E nesse tipo de contrato bilateral ou sinalagmático, qualquer tipo de alteração, em qualquer cláusula, tem que ter anuência da outra parte. Então, é o contrato que existe aí a observação quanto à paridade, né? Então, a paridade significa que um contrato só pode ser alterado quando as duas partes concordam. As duas partes entram em acordo e alteram determinada cláusula, né? Por exemplo, como acontece em vários contratos aí, e tem os contratos que as pessoas não imaginam isso, por exemplo. Outro dia encontrei uma pessoa que diz que, como ela era empregadora, né, o patrão, está lá no artigo 2º da CLT, ela me perguntou se ela podia alterar o horário do empregado. Pode, claro, desde que o empregado concorde, né? Se o empregado concordar, está tudo tranquilo, não é verdade? Porque o artigo 442 da CLT, que é o contrato individual de trabalho, é um contrato sinalagmático, um contrato paritário. E qualquer alteração tem que ter anuência do empregado, não pode trazer prejuízo nenhum para o empregado, né? Aquele empregado lá do artigo 3º da CLT, né? Que diz que o empregado é aquele que pessoa física, trabalha no eventual, trabalha com pessoalidade, com remuneração e com subordinação, como prevê o artigo 3º da CLT, mas não é escravo. Então, existe esse limite do artigo 3º exatamente para que o camarada não se sinta aí um escravo, né? Ou reduzido à condição análoga de escravo, como prevê o artigo 149 do Código Penal, quando trata aí desse crime, né? A redução análoga de escravo. Então, existe essa possibilidade de alteração? Existe, mas tem que ter anuência do empregado, como prevê o artigo 468 da CLT. O artigo 468 da CLT permite alteração de contrato, mas com anuência das duas partes, né? Já no contrato administrativo, não. O contrato administrativo, quando for contrato administrativo, aí não haverá esse contrato de compra e venda, com paridade, com igualdade, com necessidade de anuência, como prevê o artigo 481 da Lei 10.406 de 2002, no contrato de compra e venda.
O contrato administrativo que destina-se aí a contratar uma empresa, por exemplo, para prestar um serviço público de forma indireta, como prevê o artigo 175 da Constituição Federal, né? Esse contrato administrativo, ele vai ser, logicamente, sobre um ato administrativo de império, ou seja, a administração pública ela vai agir com aquele atributo da imperatividade, né? Isso significa o quê? Que no contrato administrativo, seja o contrato administrativo do artigo 54 da Lei 8666 de 93, seja o contrato administrativo do artigo 89 da Lei 14.133 de 2021, né? Esse contrato administrativo ele pode ser alterado unilateralmente, porque a administração pública ela vai estar praticando aí ou emitindo um ato administrativo de império, né? Então, quando for de império, poderá haver a alteração unilateral de cláusula por parte da administração pública, como prevê o artigo 65 da Lei 8666 de 93, ou o artigo 104 da Lei 14.133 de 2021. O Brasil está tão perdidão que tem duas leis de licitações, né? Até abril, março de 2023, será assim, né? A administração pública ela terá que optar por uma ou por outra, né? O contrato administrativo, aquele que é regulado pela Lei 8.987 de 95, a Lei das Concessões, né? A Lei 8.987 de 95, exige que tenha um precedente aí, ou seja, que todo contrato administrativo seja precedido de uma licitação. E aí, no momento, a administração pública pode, por força do que prevê o artigo 193A da própria Lei 14.133 de 2021, pode optar ou por uma ou por outra. Não pode misturar as leis, né? Então, ou é um procedimento ou é outro, né? Então, não há como misturar os procedimentos. Basta ver lá o artigo 193A da Lei 14.133 de 2021. Né? Então, veja que nós temos aí, quanto à supremacia, pode ser de gestão, quando a administração pública se coloca no mesmo patamar do administrado, ou pode ser de império, quando a administração pública se coloca acima do administrado. E ainda tem demero expediente, né? Por exemplo, aquele protocolo, nós somos acostumados com o protocolo, o Brasil é o país da burocracia, né? Quando saiu aquela lei 13.726, todos imaginavam que o Brasil iria diminuir da burocracia. Só que aumentou e cada vez está aumentando mais, né? Porque agora nós temos aí a emenda constitucional número 115, não sei se já deram uma olhada nessa emenda, essa emenda é importante, essa emenda constitucional número 115, porque ela traz aí o direito do cidadão, que é a proteção dos dados, né? Está lá no artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal, é competência da União, está previsto lá no artigo 21, inciso 26 da Constituição Federal. Então, vejo que temos aí hoje a necessidade de que para qualquer coisa que envolva aí, inclusive um boletim de ocorrência, né? Como prevê lá no artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, para colocar os dados da pessoa lá tem que ter o consentimento, né? Então, o consentimento é a palavra do momento. Então, consentimento tem que estar sempre presente aí. Basta ver o HC 598-051 do STJ, o recurso extraordinário 603-616 do STF, que a polícia, para entrar dentro de um determinado local, tem que ter o consentimento de alguém. Tudo vai virar aí em torno do consentimento, e principalmente dos dados, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, à luz do que prevê a emenda constitucional número 115 de 2022, que trouxe aí, agora passou a ser um direito fundamental do cidadão, a proteção aos dados, como prevê o artigo 5º, inciso 79
da Constituição Federal. Então, veja que nós temos aí essa questão do mero expediente. Então, tem que prestar atenção no que nós vamos levar protocolo, o que nós vamos levar em termos de documentação. Então, haverá uma série de